Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Eu quero chamar o Sidney. Quando eu fiquei pensando no cerco de Jericó, eu me lembrei de cara de como tudo começou na vida de Josué. Quando ele, indo com a missão de conquistar Jericó, se encontra com um anjo. Se encontra com um anjo antes de chegar na cidade. Se vocês podem ler, antes do texto que a gente normalmente lê quando fazemos as orações lá de Josué capítulo 6, a gente já vai encontrar Josué encontrando este anjo. E este anjo lhe dá uma estratégia. Inicialmente, quando Josué encontra o anjo, ele fica com medo, porque ele imagina que talvez seja um inimigo e que ele teria que lutar contra aquele que lhe parecia um ser, um soldado, ou sei lá de que forma este anjo se apresentava. Em seguida, o texto vai deixando claro para todos nós que é um anjo. E o anjo diz que ele deveria cercar Jericó, indo com as trombetas na frente. E enfim, a partir daí, ele começa a colocar a estratégia em prática. E nós já sabemos o resultado final desta ação de Josué e do povo de Israel. E de cara, quando eu imaginei esta palavra com o anjo, eu já imaginei a passagem e a palavra que esta terceira semana deste cerco me convidou a refletir com vocês. Então eu quero convidar vocês, se puderem, abrir a Bíblia, já lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, eu sei que muita gente aqui sabe, decora esta passagem, mas eu gostaria que pudessem pegar e a gente pudesse ler junto. Fica lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Depois você pode, e eu acredito que muita gente faz isso aqui, amanhã, aqueles que estão já nos acompanhando hoje, mas aqueles que amanhã estiveram aqui, vão certamente pegar um momento para reassistir e pensar e refletir e continuar em oração. Porque o gostoso deste tempo que a gente está passando, onde as coisas ficam gravadas nos canais do YouTube, do Facebook, do grupo de oração Raio de Luz, você pode depois acompanhar e rever pontos que marcaram você e que você sabe que o Espírito Santo estava falando. E aí você vai pegar a Bíblia e vai acompanhar. E diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Quero repetir para você com muita atenção, gente. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, e é proclamada na força do Espírito Santo, é Deus que fala conosco. Então procura receber essa palavra com esta intensidade. E diz exatamente repetindo: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Veja, eu comecei falando
do anjo que se encontra com Josué e lhe dá uma estratégia para aquele combate. Portanto, o combate de Josué para vencer a cidade de Jericó era um combate espiritual inicialmente. Não era uma ação militar, apesar de ter ali uma ação militar. Veja que ele mandou espiões que foram acolhidos pela prostituta Raabe, foram escondidos porque alguém fofocou que os espiões já estavam na cidade. Portanto, a cidade se preparou para aquele combate. Mas o combate não era contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. E Josué então faz uma ação para vencer as forças espirituais. E quando as forças espirituais são derrotadas, qual é a consequência? A vitória militar sobre a cidade de Jericó. Veja que a vitória sobre Jericó foi consequência da vitória alcançada pelos louvores cercando a cidade. Pois é, um dia, muito tempo atrás, eu tinha ido pregar um encontro numa casa de retiros numa casa de recuperação de dependentes químicos em Campinas. E cheguei cedo, me pegaram no aeroporto. E enquanto eu conhecia a casa também era um posto de atendimento para portadores do vírus HIV. E eu presidia uma casa aqui em Maringá, em nome do arcebispo Dom Murilo, também desse mesmo tipo de atendimento. A casa de Campinas era muito maior que a nossa. E eu fui então andar com o padre, que era responsável por todo o canto. E uma hora ele foi comprar alguma coisa e nós fomos até o centro de Campinas. E quando nós estávamos ali no centro, eu vi que um jovem começou a nos cercar. E eu comecei a perceber. E o padre na frente e eu vendo que aquele jovem o cercava por todos os lados. E de repente, quando nós passamos em frente uma casa de artigos religiosos, daquele tipo de artigos religiosos que você não deve comprar e nem passar perto, de preferência, este jovem estendeu a mão no peito do padre e disse assim: por que você não está morto? Eu levei um susto e me aproximei, pensando que o jovem ia agredir o padre. O padre era magrinho. E eu falei: vai agredir o padre. E o jovem repetiu: por que você não está morto? E o padre respondeu: por causa do amor de Deus. Eu não estou morto, porque Deus me ama. E aí esse jovem disse: mas eu tenho trabalhado pela sua morte. E o padre olhou para ele e disse: mas da onde eu te conheço? Imaginando que fosse talvez um daqueles jovens que tenham passado pela casa de recuperação e que saíram de lá usuários de droga, com ódio do padre, com ódio de alguma situação, com algum acontecimento ruim que possa ter acontecido naquela casa. E ele disse: não, o senhor não me conhece, mas eu recebi uma mensagem de que eu deveria trabalhar pela tua morte. E o padre disse: me parece que não deu certo. E aquele jovem disse: mas eu já tive respostas positivas de obter a morte. Não deixou claro se era de pessoas ou não. E eu fiquei, está tendo uma microfonia aqui, não sei como resolver. E eu fiquei preocupado, porque eu falei: talvez essa pessoa faça um atentado. E o padre disse para ele: mas quem que te deu esta mensagem? E ele disse: um nome que eu não vou repetir, mas que era uma entidade espiritual. E o padre disse: não vai conseguir, porque eu estou cercado pelo sangue de Jesus. E aí o jovem disse:
fazem meses que eu faço rituais pela sua morte. E o padre disse: então agora eu quero derrubar todas estas contaminações na sua vida, para que você descubra um poder maior do que aquele que você tem procurado, que é o poder de Jesus. E eu nunca tinha visto uma conversão instantânea daquela forma como eu vi aquele dia. Nunca mais eu esqueci esta cena. Nunca mais. O que me marcou é que o jovem não o conhecia, mas havia sido movido a querer e praticar atos buscando aquela morte do servo de Deus, que era o padre. Onde eu vou chegar com isso? Eu vou chegar na palavra que eu acabei de ler, que o vosso inimigo não é a carne e o sangue, mas as potestades e os principados espalhados nos ares. E que muitas vezes as pessoas perguntam assim: será que isso está acontecendo comigo porque alguém está tendo inveja contra mim? Porque alguém me odeia? Por causa de que estão competindo comigo no meu trabalho? Porque querem destruir meu casamento? Porque querem acabar com o meu namoro? Porque, enfim, nós queremos saber quem está fazendo isso? Quem fez isso? Uma vez eu construí um prédio, sou engenheiro, e essa história eu já contei aqui, mas eu vou repetir, porque ela está muito ligada a esse fato. E quando nós fazíamos o subsolo, começamos a ter muitos problemas. Funcionários foram eletrocutados, não morreram por muito pouco, foram parar na UTI, num acidente elétrico na obra. Uma laje caiu com mais de 40 metros cúbicos de concreto já lançado. Só para destruir isso, imaginem o trabalho. As estacas e as sondas ficaram presas no subsolo. Então meus sócios fizeram uma reunião e disseram: meu Deus, tem alguma coisa ruim para acontecer ainda que não aconteceu? Olha o tamanho do prejuízo. O banco, que deveria liberar as parcelas, que era uma obra que tinha liberações de financiamento, não liberava mais as parcelas. E aí então eu propus chamar algumas pessoas, porque eles não iriam acreditar em mim, que era sócio, e convidei uma irmã muito ungida, muito simples, para rezar conosco. E enquanto rezávamos com aqueles meus sócios da época, todos assustados com aquele momento de oração, mas mais assustados ainda com o problema de perderem tudo que tinham com aquela obra, quando de repente, do nada, apareceu um feitiço na sala. E eles viram, e eu não tinha visto ainda. E gritaram: o que é isso que está aqui nesse chão? Acabamos de limpar. A funcionária acabou de varrer tudo, de limpar tudo. E quando foi aberto o saquinho com uma macumba, tinha uma lista escrita por uma letra semi-analfabeta, contando detalhe por detalhe tudo o que tinha acontecido até então e tudo o que iria acontecer de mal ainda. E que não aconteceu, claro, porque nós quebramos no mundo espiritual e no mês seguinte nós recuperamos o cronograma e foi uma das obras que me deu um bom lucro, mas poderia ter sido a ruína e até a morte e até a saúde, se nós não percebêssemos que existe uma batalha espiritual. E eu me lembro que um dos sócios disse assim: quem será que fez isso?
Será que foi alguém que trabalhou conosco? Será que foi fulano? Será que foi um concorrente? Será que foi um não sei o quê? Não sabemos. E quer saber a verdade? Uma coisa é certa: certamente o nosso inimigo pode se apresentar de carne e sangue muitas vezes, mas por trás dele há uma força, um principado e uma potestade que quer destruir e fazer sofrer os filhos de Deus. Todos conhecem a história de Santo Antônio? Os peixes na água ouvindo a sua pregação, o burro se ajoelhando diante do Santíssimo Sacramento. Santo Antônio e os animais, e ainda mais que ele era franciscano, tem muitas histórias. No entanto, uma vez um cachorro o atacou, e ele não sabia por quê, porque os cachorros adoravam ele na rua, e ele teve que correr, tropeçou numa escada, e quando o cachorro ia morder, é que ele faz a famosa oração: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia, e o cachorro sumiu. Estão nos escritos canônicos de Santo Antônio. Me lembro de um jovem que eu tive a oportunidade de rezar com ele e dele me acompanhar muitas vezes em pregações, que ele contava as vezes que ia no cemitério para fazer rituais, para que o diabo trouxesse na frente dele pessoas aflitas, ansiosas, entristecidas, arrasadas, das quais ele pudesse introduzir e vender droga, porque o que ele vivia era do tráfico, mas ele queria destruir mais vidas, porque tinha ódio de si mesmo, e o Senhor o libertou. Mas da onde veio esse desejo, e da onde aquele coitado que estava sofrendo, acabou recebendo uma maligna ação espiritual para destruí-lo? Inspirada por quem? Eu sei que muita gente não acredita, mas há uma força espiritual. Mas a força espiritual não quer nos levar a ter medo. Prestem atenção. Não é para ter medo, é para aprender que há uma batalha e que esta batalha não pode ser fixada em pessoas, senão o diabo põe no teu coração ódio, o diabo põe no teu coração mágoa, o diabo põe no teu coração todo tipo de sentimento destrutivo contra outras pessoas, pessoas que até possam ter feito mal para você, terem sido levadas a isso, mas o Senhor não quer que você odeie, sinta-se arrasado por causa das coisas e das pessoas, mas que você saiba que por trás de tudo isso tem uma ação diabólica. Não que as pessoas não têm culpa, não é isso. As pessoas e nós todos somos cheios de brechas e damos mais brechas, e há brechas e o diabo usa essas brechas, mas nós não podemos perder o olhar de onde está o inimigo. E contra este inimigo, nós só o vencemos com Jesus, porque nós não temos força de vencê-lo, é só Jesus quem tem este poder, e é por isso que a gente faz as campanhas, e é por isso que a gente vem nos grupos de oração, e é por isso que nós voltamos para as nossas casas e nos reunimos com pessoas para rezar, e é por isso que nós continuamos uma batalha espiritual. Eu estava pregando carnaval no Rio de Janeiro, e num determinado momento, eu comecei a fazer uma oração de libertação, e o Padre Marcos, chamava Padre Marcos, muito grande, caiu lá de cima, 3 metros de altura, caiu de cara no chão. Imagine o estádio, era um estádio com arquibancadas de um lado só, todo mundo se levantando assustado a hora que o padre caiu esborrachado no chão. E eu parei, e todo mundo parou para correr até o padre, tinha caído lá de cima. E o Senhor disse: não,
é a libertação. Continue. E eu continuei orando e clamando libertação e o poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus e a força do Espírito Santo, e que acontecesse uma libertação. E daqui a pouco ele levantou, tinha caído de 3 metros de cara no chão, não tinha um arranhão. E aí ele disse: quando eu caí no chão, alguém havia me jogado no chão, e Deus me disse: há um círculo de feiticeiros que se reúnem todas as semanas para rezar contra você, a tua obra e a tua paróquia, porque a tua paróquia é muito visada. Há uma batalha. Há uma batalha. Eu queria que nós pudéssemos, a partir de agora, entender primeiro que o nosso inimigo não é de carne e sangue. Fale para as pessoas aí perto: não é de carne e sangue. São principados e potestades. E é claro que existem principados e potestades angélicas que estão do lado de Deus. Aliás, é só a gente estudar um pouquinho de Santo Tomás de Aquino. Mas eu estou falando das forças malignas que têm aumentado e que têm sido ignorada, e a gente não reza, e muitas vezes a gente fica pedindo milagre, pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo que as muralhas caiam, mas não estamos pedindo que destrua o autor dessa muralha, que destrua quem construiu esta muralha ao nosso redor, que destrua os sentinelas malignos que nos vigiam e impedem a nossa vida de progredir espiritualmente, progredir no amor, progredir na caridade e progredir em tudo. Quando eu falava, Senhor, mas a hora que eu falar tudo isso para eles vai ser um desastre, porque eles vão ficar tudo com medo. E aí o Senhor então me trouxe 2 passagens das epístolas católicas. As epístolas católicas são São Tiago, São Judas, São Pedro, São João. São estas as chamadas epístolas católicas. São estas cartas. Existem as cartas paulinas e aquelas que são chamadas cartas católicas, porque elas foram enviadas para todas as igrejas. E diz assim: Carta de São Tiago, capítulo 4. Carta de São Tiago, capítulo 4. Uma resposta para o texto que eu li de Efésios 6, capítulo 12. E diz: sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Portanto, o Senhor está nos dando uma orientação. Quer dizer que se eu tenho que lutar contra principados e potestades, eu preciso, primeiro, me submeter a Deus. Me submeter a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nenhum outro Deus, e dizer: Tu és o meu Senhor. Levante-se, rápido, rápido, rápido. Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar. Vamos levantar. E diga: Deus Pai. Não estou ouvindo. Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. E eu me submeto a Ti, ó Deus. E eu me submeto a Ti. E a mais ninguém. E a mais ninguém. E a mais nenhuma sugestão que não seja o Teu nome. E a mais nenhuma sugestão que não seja o Teu nome. Eu me submeto a Ti, ó Deus. Eu me submeto a Ti, Jesus. Em seguida, eu li para vocês, diz: submetei-vos a Deus e resisti. Quer dizer, precisa de uma atitude. O que é resistir? É dizer não, é dizer vai para lá, é dizer cai fora, é dizer em nome de Jesus sai da minha casa, é dizer sai da minha mente, sai da minha oração,
sai de atacar meus filhos e filhas, sai de atacar meus negócios, sai de atacar minha saúde, vai-te embora, eu resisto a ti em nome de Jesus. Agora, se você não resiste, se você acha que não precisa lutar, que o problema são as pessoas, você vai trabalhar muito, vai ter algum sucesso, certamente, porque Deus é amor e Ele vai estar sempre contigo, mas você vai cair em tantos buracos. Aí você fala: Sidney, São Tiago diz isso, mas não é só ele não. Quero pegar aqui, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, texto conhecidíssimo. Diz assim: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio. Perceba, quem é o adversário? Não é aquela pessoa que te detesta, não é aquela pessoa que muitas vezes te prejudica. O teu adversário é o demônio, que pode usar essas pessoas ou não, ou às vezes ele está usando é você. O que ele está dizendo é: o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos tormentos. Quer dizer, Satanás não está atacando só você. Não é só você que ele está atacando. Não é só vocês que ele está atacando. Não é só o Sidney que ele está atacando. Não é só você. Ele está atacando todos aqueles que ele sabe que são destinados à glória de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus nas suas vidas. E todos aqueles que um dia vão aceitar. Ele tem ódio disso. É esse o inimigo. E nós temos que resistir-lhes com firmeza. Fecha a tua mão, mostra para o seu irmão e fala assim: com firmeza eu vou resistir ao mal. Quero encerrar esse momento e já embalarmos na oração, porque aí eu vou trazer o Santíssimo aqui e nós vamos mandar correr embora esse inimigo, que são principados e potestades espalhadas nos ares, espalhadas nos céus das nossas casas, espalhadas e inspirando discípulos. É duro, mas é verdade. Inspirando pessoas como aquela que atacou o padre. Nós não sabemos se existem pessoas que sem razão nenhuma não se sujeitam a fazer atos que não é oração, evidentemente, mas é algo maligno contra a vida de outras pessoas, e talvez da sua e da minha. E a gente está dormindo no ponto, estamos virando bela adormecida. Jesus não quer você de bela adormecida não. Ele já mandou o príncipe dos príncipes te dar o beijo que te acorda. Está me ouvindo? Fale para o seu irmão: Jesus já veio para te acordar. Não é para ficar esperando a casa cair, esperando que vão ser resolvidos os problemas através dos homens e das mulheres. Não vão, gente. Por isso eu quero encerrar com esse texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim, no capítulo 10, versículo 4. Preste atenção. Aliás, mais do que isso, eu vou falar e você vai repetir olhando para o seu irmão. Vire aí para o seu irmão e eu vou falar. Diz assim: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. De novo,
não são carnais. As armas com que lutamos são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Exatamente é o que acontece no cerco de Jericó. Fortificações são arrasadas por uma estratégia de oração. Quando estamos diante de Jesus sacramentado, é sempre conveniente que a gente dobre os dois joelhos, encoste no chão, em sinal e reverência de que nos submetemos a Deus. Glória a Deus. Acho que a maioria fez isso. Mas Santa Teresa de Jesus esclarece com muita força nos seus ensinos de oração que o corpo reza. E por isso eu pedi que vocês ficassem de pé, porque eu quero fazer uma oração agora diante de Jesus Eucarístico de libertação, e eu quero que você esteja de pé como quem está disposto a assumir uma atitude de resistência. Depois nós podemos ajoelhar e fazer as outras orações, viu? Mas neste momento eu quero que você tenha uma atitude de resistência. Se você puder e quiser levantar uma das mãos, levantar as duas mãos, enfim, você escolha a melhor maneira do seu corpo estar dizendo: eu resisto agora ao mal. Eu estou diante do poder supremo de Jesus, que o mundo não vê. Se alguém entrar aqui vai achar o quê? Não vai achar nada. Mas os principados e as potestades do mal estão neste momento fugindo daqui, como o diabo foge da cruz, fugindo da sua vida, fugindo da sua casa. Então levanta a sua mão e resiste agora. Pai amado, no poder do teu Espírito, Pai amado, na força da Eucaristia, Pai amado, agora, na manifestação do Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, derruba toda potestade, todo principado que esteja agindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa saúde, sobre o nosso ânimo, sobre a nossa fé, sobre as nossas casas, sobre as nossas fontes de suprimento. Seja onde esses principados resolveram atacar, nós neste momento resistimos no poder de Jesus. E você de mão erguida vai fazendo a tua oração. Aqui é um grupo de oração e é você quem tem que resistir. Eu não poderei resistir lá na sua casa. Senhor, pessoas que tenham lançado pragas, seja por terem sido inspiradas pelo maligno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra as pessoas que mais fragilizadas, Senhor, e que nós amamos, e que o diabo quer ferir para nos ferir, Senhor. Quando atingem estas pessoas, nos atingem, nós sofremos. Quando atingem as pessoas que amamos, nos atingem. Por isso, Senhor, levanta-se, Deus, e fujam de tua presença todos os que te odeiam, Senhor. Todas as forças das trevas, Senhor, sumam das nossas vidas. Se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo agora orar e te dá um espírito de resistência. Nós colocamos, Senhor, e submetemos as nossas famílias, as pessoas que amamos. Submetemos, Senhor, ao teu senhorio, o nosso passado, a nossa história. Submetemos, Jesus, ao teu senhorio o nosso presente, este momento,
este momento, Jesus, esta hora, nesta catedral, neste cerco, submetemos, Jesus, ao teu senhorio, o nosso futuro. Os nossos olhos carnais, Jesus, não podem ver aquilo que tu vês. Eles não alcançam, eles não enxergam como o Senhor enxerga. E por isso neste cerco, Jesus, tu sabes as cadeias ocultas, as situações escondidas que nos cercam. E nós submetemos as armadilhas, as maldades, os malefícios que os nossos olhos não veem, mas que tu, porque és Deus, sabe, vê e nos liberta. Obrigado, Jesus. Por mais uma noite na tua presença. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E juntos nós vamos fazer as orações com o coração aberto, com essa fé renovada e na certeza de que o Senhor é maior do que tudo que nos acontece. Rezemos juntos. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, lançadas contra nós no passado e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas de brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias, da comunidade Raio de Luz e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas de dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a leucemia, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição e promiscuidades. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações,
astúcia de Satanás de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que haja um novo Pentecostes em nós, e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém. Intenções, nós temos 3 intenções em comum, e você pode colocar suas 4 intenções. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus, espera que eu errei, vou voltar em cima com a oração. Em nome de Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado, todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre essas pessoas e sobre esses pedidos. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para a comunidade Raio de Luz, para que seja perseverante e fiel à vontade de Deus, para que o Espírito Santo age e se manifeste com todos os seus dons, carismas e frutos, nas reuniões da comunidade, encontros de primeiro anúncio, acampamentos, encontros de dons, reuniões dos membros e serviços, formações, missões e todas as atividades que faremos, realizando curas, sinais, milagres, prodígios e profundas conversões. Que Deus possa fazer na nossa comunidade crescer em santidade, sabedoria e justiça, diante de Deus e diante dos homens. Pela nossa unidade entre os membros e com a igreja, para que entre nós brote o amor, a caridade, a fé, o serviço, a coragem de decidir incondicionalmente por Jesus, para que sejamos perseverantes até o fim de nossas vidas e que desapareçam todos os males que possam existir entre nós. Volta o teu olhar profundamente com confiança para Jesus e proclame, fale a sua prece, peça as suas intenções. Amém. Juntos rezemos, em nome de Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado, todo o poder do príncipe das trevas, que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em nome de Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado, todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas, que vem provocando discórdia, ódio, mágoas, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em nome de Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado, todo e qualquer trabalho, despacho escrito ou feito contra essas pessoas. Em nome de Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual com falsas religiões e seitas diabólicas. Em nome de Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores no corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em nome de Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém. Proclamemos a palavra de Deus,
que durante a oração desta palavra, a proclamação, o Senhor estará, Ele já está derrubando as muralhas. Juntos, Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Eu convido você a se ajoelhar diante de Jesus, porque é Ele quem derruba as muralhas. E nós queremos, Jesus, mais uma vez, levantar as nossas mãos e dizer que nós cremos, que nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa confiança. Que nós estamos aqui nesse cerco, Senhor, porque nós depositamos em Ti a nossa esperança. Nós não desistiremos, nós resistiremos, Senhor, ao mal, pela Tua graça. E Te louvamos por esse 3º dia. Que não seja apenas, Senhor, 3, 4, 5 ou 7 dias, vindo a um grupo de oração, mas que pela Tua graça, toda a nossa vida seja uma vida de fidelidade, de luta, de amor e perseverança na Tua presença. Te louvamos, Jesus, Te bendizemos, Te adoramos e Te glorificamos. Nós vamos rezar esse Pai Nosso, essa Ave Maria e este Glória, e depois cantaremos para que Jesus seja levado. Rezaremos nas intenções do Papa Francisco, pela Igreja Católica, por todas as almas do purgatório, para que essas santas almas intercedam por nós neste combate. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.